Ensinar uma criança pequena a bater de volta pode até parecer defesa, mas no desenvolvimento infantil isso pode gerar um problema muito maior. Olá, eu sou Mariana Marques, pedagoga e especialista no cuidado e desenvolvimento infantil, com experiência tanto no âmbito particular quanto em sala de aula. Existe algo muito comum que acontece, principalmente na fase de introdução escolar, que é quando a criança começa a conviver mais com outras crianças. Geralmente, entre 1 ano e meio, 2 anos, alguns comportamentos começam a aparecer, como por exemplo, morder, bater, empurrar, puxar brinquedos. E isso é mais comum do que muitos pais imaginam. Nessa fase, a criança ainda está aprendendo a lidar com as frustrações e emoções. Às vezes, duas crianças querem o mesmo brinquedo, uma puxa, a outra puxa mais forte e alguém acaba se machucando. Na maioria das vezes, não existe intenção de machucar, é apenas imaturidade emocional. Mas existe um erro muito comum que alguns pais cometem. Muitos ensinam aos filhos que se alguém bater, ele tem que bater de volta. Se alguém morder, ele tem que morder de volta. Uma criança pequena não tem discernimento para entender em qual situação deve ou não reagir dessa forma. Quando uma criança aprende a bater, ela não vai usar isso apenas quando alguém bater ou morder ela. Ela passa a bater em qualquer situação. Quando alguém diz não, quando ela se sente frustrada, quando sente dor, quando alguém pega um brinquedo. E muitas vezes ela começa a bater em qualquer pessoa. Em outras crianças, nos professores, nos próprios pais ou em qualquer adulto por perto. Não porque ela é agressiva, mas porque ela não consegue discernir aquela situação. Existe um ponto muito importante que poucos pais pensam. Uma criança pequena não consegue se defender nem de outra criança da mesma idade. Se uma criança morde e ela morde de volta, muitas vezes a outra criança vai morder de novo ou empurrar, e isso pode fazer com que ela se machuque ainda mais. Uma criança não consegue se defender nem de outra criança e muito menos em uma situação de risco envolvendo um adulto. Infelizmente, hoje existem muitos casos de negligências e situações de risco envolvendo crianças. E um bebê ou uma criança pequena não tem condições de se defender sozinha. Por isso, cabe aos adultos responsáveis proteger essa criança. Existe outro ponto importante. Por causa da imaturidade do cérebro da criança, é muito mais fácil ensinar ela a bater do que reeducar e tirar esse comportamento depois. Porque quando a criança aprende que bater é uma forma de reagir, o cérebro dela passa a usar isso como resposta automática para as emoções. Depois que esse hábito é instalado, é muito mais difícil corrigir. Por isso, o mais importante não é ensinar uma criança a bater ou brigar. O mais importante é ensinar a criança a confiar no adulto responsável. Ela precisa entender que, se algo acontecer, ela pode e deve procurar o adulto de confiança, seja pai, mãe, responsável ou professor. A verdadeira proteção de uma criança não é ela resolver tudo sozinha. A verdadeira proteção é ela saber que existe um adulto que vá protegê-la. Quando uma criança confia no adulto, ela se sente segura e aprende que diante de uma situação difícil, ela pode e deve pedir ajuda. E essa confiança é uma das coisas mais importantes no desenvolvimento infantil. Agora, se vocês, papais, querem ensinar os seus filhos a se defender, existe uma forma adequada de fazer isso. O mais indicado são artes marciais, como o jiu-jitsu, judô, taekwondo, que pode ajudar muito no desenvolvimento da criança, porque trabalha disciplina, controle emocional e respeito. Mas até para isso existe idade adequada e orientação profissional. Ensinar uma criança pequena a bater em casa não é defesa. Defesa de verdade é educação, orientação e um adulto responsável protegendo essa criança.